Amém. Meus queridos, como nós oramos aqui, eu tenho certeza que uma igreja que tem muitos jovens, talvez ainda não tenha sua própria família, né? Faz parte ali da estrutura pai, mãe, e não tem a sua própria família, ainda não tem sua esposa, ainda não tem seus filhos. Mas eu tenho certeza que é o desejo de todos constituir sua própria família, poder casar, poder ter a sua própria casa, poder morar ali e constituir a sua família. E de fato é uma das escolhas mais importantes das nossas vidas. Escolher hoje com quem você vai passar o resto da sua vida, né? Porque é para ser uma aliança por toda a nossa vida. Escolher quem você vai casar, quem vai conviver com você, quem você vai escolher para ser a mãe dos seus filhos, para ser o pai dos seus filhos. De fato, é uma escolha muito importante. E tem muitas pessoas que talvez vivem uma desilusão e acabam se casando com a primeira pessoa que aparece aí na frente e acaba sofrendo muitas consequências. Mas, ainda assim, nosso Deus é poderoso para restaurar lares, para Deus trazer transformação nas famílias e em cada casa. Amém? Nós queremos ler o texto hoje. Nós estamos na leitura, entramos nos Salmos hoje, né? Mas até poucos dias nós estávamos lendo o livro de Jó. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Isso aí, capítulo 1. Nós vamos ler a parte A do versículo 10. A gente desafiou os jovens, você que chegou aqui. Por que os jovens dão esse grito aí, todo entusiasmado, né? Porque nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo a palavra de Deus. E isso tem que trazer uma alegria enorme no nosso coração. E esses jovens que às vezes dão esse grito aí, eufóricos para ler a Bíblia, porque eles entenderam que nós não estamos aqui apenas lendo uma passagem, mas eles estão felizes porque algo vai vir, uma mensagem dos céus vai vir sobre a vida deles. E por isso essa alegria, por isso esse entusiasmo. Então não se assuste não. E se você quiser participar, nós temos feito isso em cada começo de culto, né? Festejado quando nós vamos abrir a Bíblia. Está aí o texto, Jó capítulo 1, a parte A do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Essa é a versão NVI. Se você for para a versão NVT, a palavra de Deus diz assim: tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Esse versículo se trata de um diálogo entre Satanás e o próprio Deus. E eles estão aqui discorrendo sobre a vida de Jó. E Deus fala: olha o meu servo Jó, homem íntegro, homem bom. E Satanás vira para Deus e fala: acaso o Senhor não colocou uma cerca, o Senhor não colocou um muro ao redor de Jó? E o Senhor não está protegendo Jó? E o Senhor não está guardando a vida de Jó e de sua família e de seus bens? Acaso o Senhor não tem abençoado a vida de Jó? E eu queria me concentrar nesse texto, não quero entrar aqui em todo o sofrimento de Jó, não é esse o objetivo, mas é um texto poderoso, é um reconhecimento do próprio Satanás, de que a família de Jó é protegida, é abençoada, é cercada por Deus, existe um muro protegendo. Olha que é algo poderoso, meus queridos, nesse tempo que nós vivemos, um tempo de status, um tempo em que a imagem é tudo e a realidade
não é nada. No tempo que nós nos expomos nas redes sociais, expomos muitas vezes mentiras, expomos talvez uma família perfeita, mas por dentro é uma família caindo aos pedaços, é uma família passando por situações de brigas constantes, de traições, de tantas coisas. Nós encontramos um texto de uma família que o próprio Satanás reconhece a mão de Deus sobre aquela família. E como nós estamos vivendo uma falta de famílias assim, poderosas, no reino natural, que é esse reino que eu e você estamos, e principalmente no reino espiritual. Nós temos desafiado os jovens, trouxemos aí uma série chamada Série Coragem. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista lá. E uma das coisas que nós temos batido na tecla com cada jovem é desafiado esses jovens a serem tais quais os discípulos do Novo Testamento, da igreja, quando se iniciou a igreja primitiva, de serem aqueles discípulos que causam um alvoroço em todo o mundo, que causam um tumulto em todo o mundo, um tumulto transformador. E essa mesma palavra é para nossas famílias. E olha essa frase, olha esse versículo, quão poderoso ele é, porque é uma família que não está só causando um alvoroço no reino natural, naquilo que é visível, mas num reino espiritual, ao ponto de que o próprio Satanás reconhece, existe um muro protegendo, cercando essa família. Hoje mesmo alguém postou lá nos seus status um testemunho, eu ia ler, só vi a chamadinha, mas eu já vi outros ex-bruxos relatando alguma coisa semelhante, falando o quanto é difícil fazer qualquer trabalho ou qualquer ataque contra os filhos de Deus, porque eles reconhecem que existe algo ao redor deles, protegendo eles. E essa é a realidade de uma igreja, de uma família que serve a Deus, que se dedica ao Senhor, uma família que tem esse muro de proteção, esse muro que cerca e protege a família. Falei esses dias, todos conhecem o ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente. O problema é que nós vivemos um tempo, através das mídias, das redes sociais, que os olhos veem e veem muita coisa, e automaticamente o coração também está sentindo muito mais. Mas é bem verdade que muitas famílias postam lá um sorriso, postam lá viagens extraordinárias, postam lá muitos momentos, mas talvez não seja uma realidade, não seja uma verdade, é uma família que transmite, na verdade, uma mentira. E a questão é que nós podemos, eu enquanto família, posso até enganar vocês, mas existe um reino espiritual que nós não enganamos. E o que eu quero hoje, eu e a Kelly nos propusemos a fazer na vontade do Senhor, é dar instrumentos para vocês, para que vocês tenham uma família tão verdadeira aqui no âmbito natural, nesse reino natural, que atinja também o reino espiritual. Ao ponto de Satanás olhar para vocês, olhar para a sua família e falar, e reconhecer que a família de vocês tem esse muro, protegendo, cercando, guardando a família de vocês. E eu tenho certeza que esse é o desejo do seu coração. Na verdade, se você não, talvez você fale, mas será que existe esse reino espiritual? Meu querido, o reino espiritual é mais real que eu e você juntos. O reino espiritual, na verdade, é superior ao reino natural. Porque aquilo que acontece no reino espiritual interfere até no reino natural. E o que nós queremos é ver famílias realmente fortalecidas no Senhor. E por isso que durante todo esse mês você tem recebido ferramentas. Por isso que durante todo esse mês existem palavras focadas para a família, para que a tua família seja uma família vitoriosa, uma família realmente cheia da presença do Senhor, uma família que tem esse muro de proteção, para que realmente seja reconhecido. Acaso não puseste uma cerca, um muro ao redor desta família? Eu quero te dizer que quem constrói esse muro é o próprio Deus. É Deus que coloca esse muro ao redor das nossas famílias. Mas quem dá os tijolos para que esse muro seja construído é eu e você.
É a sua família que vai fabricar esses tijolos e entregar nas mãos de Deus para que o Senhor Deus construa esse muro. E esses tijolos têm nomes. E é o que eu gostaria de falar rapidamente com vocês. Mas esse muro tem que ser construído sob uma realidade. Esse muro tem que ser construído, meus queridos, sob a realidade da palavra de Deus. Porque existem muitas famílias querendo construir seus próprios muros, mas em cima dos seus conceitos, em cima das suas ideologias, em cima daquilo que a pós-modernidade fala, em cima do seu sentimentalismo, e muros construídos em cima dessas situações, eles tendem a ruir. Muros construídos sobre um alicerce falso, sobre um alicerce frágil, tendem a ruir, tendem a cair. Muros que são construídos sobre uma mentira, eles caem, eles vão ruir diante dos nossos próprios olhos. Por isso que tem muitas famílias, tem muitos casamentos caindo diante dos nossos olhos, divórcios, separações, intrigas familiares. Por quê? Porque muitas vezes foram construídos em cima de uma mentira, em cima de uma emoção, em cima de coisas que não sustentam o casamento. Quando nós construímos muros em cima de uma mentira, nós entregamos a chave desse reino para o pai da mentira, que é o próprio Satanás. Por isso que Satanás tem entrado em muitas famílias e destruído muitos relacionamentos. Tem o Salmo 4:2 que você talvez leu nesse dia, que diz assim, achei fantástico esse versículo, que fala assim, Salmos 4:2: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Tem muita gente buscando mentiras, tem muita gente querendo construir os seus muros sobre mentiras, mas o desafio dessa noite é para que você construa os seus muros sobre uma verdade, e essa verdade é a palavra de Deus. E quais são então os tijolos que você pode entregar para que o Senhor venha construir esses muros ao seu redor, ao redor da sua família? Pelo menos 4 tijolos, gostaria de falar rapidamente. O primeiro deles é o amor, é o tijolo do amor. E quem é responsável por esse tijolo? É o pai. O pai é responsável por esse tijolo chamado amor. É o amor do sacrifício, é o amor sacrificial. Não é aquele amor baseado apenas na emoção, naquilo que, no condicionamento, mas é um amor sacrificial, é aquele amor de sacrifício pela sua esposa, de sacrifício pela sua casa. E é necessário que os homens tenham essa responsabilidade. O amor, ele é traduzido por 2 palavras, proteção e provisão. Então o homem, quando ele constrói, quando ele entrega esse tijolo do amor para o Senhor, ele está construindo um muro na proteção e na provisão. O segundo tijolo é o tijolo da paz. E aí quem é responsável por esse tijolo é a mulher. A mulher é responsável pela paz dentro dos seus lares. Há muitas mulheres destruindo os seus lares porque não profetizam paz nos seus lares. São mulheres muitas vezes que levam rixas, levam brigas, levam desilusão para dentro dos seus lares. E aquela reclamação, aquela murmuração acaba destruindo o seu lar. Então o homem é responsável pelo tijolo do amor, mas a mulher é responsável pelo tijolo da paz dentro da casa. E nós vamos entregando esses tijolos para o Senhor, e o Senhor começa a construir esses muros. O terceiro tijolo é a alegria. E a alegria é a junção do amor e da paz. Onde há amor, há paz, há alegria. E aí você consegue fortalecer ainda mais esse muro. Você consegue ter esse tijolo fortalecendo mais o seu muro. E por fim, o último tijolo é o respeito. Onde o casal tem que ter o respeito um com o outro, tem que ter respeito com os filhos. E esses 4 tijolos são poderosos na mão do Senhor, que Ele consegue construir esse muro ao redor. E esses tijolos, amor, paz, alegria e respeito, eles são frutos, meus queridos, de relacionamento. São frutos de relacionamento. Um lar hoje
que tem um relacionamento forte, unido, Satanás não consegue entrar. O que nós estamos vivendo hoje é que muitas famílias estão com seus relacionamentos enfraquecidos. O que nós queremos entregar nessa noite para a igreja, para cada um de vocês, são ferramentas para fortalecer um relacionamento. Há muitos relacionamentos fragilizados, há muitos relacionamentos quebrados dentro das suas casas. Pais que não conversam um com o outro, mãe, esposa e marido que não se conversam, filhos que não se relacionam com seus pais, pais que não se relacionam com seus filhos. E um relacionamento fragilizado, um relacionamento fraco, superficial, vai interferir na estrutura deste muro. Se você quer ter um muro ao ponto das pessoas reconhecerem a sua família como bênção, ao ponto da próprio Satanás reconhecer que existe um muro ao seu redor, eu quero te dizer que você precisa fortalecer os laços e os relacionamento familiar na sua casa. Hoje existem muitos pais que não estão sabendo amar os seus filhos. Existem muitos pais terceirizando os relacionamentos. Terceiriza para outras pessoas cuidarem de seus filhos. Terceirizam o relacionamento para o celular. Terceiriza a educação para a escola. E se esquecem do seu real papel. O real papel, o responsável pela educação, pelo ensino da moral, pelo ensino dos princípios, não é só a escola, não são os programas de televisão, não são os filmes. Quem é responsável por esses princípios, e isso acontece por meio de relacionamento, são os pais. Mas tem muitos pais que preferem deixar um tablet com seu filho, preferem deixar um celular com sua filha e terceirizar isso. Tem muitos pais que não têm a paciência de sentar junto com seus filhos, ajudá-los, e acabam deixando que a escola venha ensinar os valores. E aí vai se fragilizando cada vez mais os relacionamentos. Você sabia que 90% do vocabulário de uma criança vem do pai e da mãe? 90% do vocabulário de uma criança vem do pai e da mãe, vem deste relacionamento que os seus pais têm com ele. Se esse relacionamento é fragilizado, se falta a figura do pai, se não tem a figura da mãe dentro do lar, esse filho, essa filha já vai ter consequências no seu aprendizado. As famílias hoje sofrem uma crise, elas não sabem amar, elas não sabem se amar. E aqui nós não estamos pregando uma família perfeita, nós não estamos pregando uma família que não há defeitos. Eu quero te dizer, a minha casa, o meu relacionamento familiar, se você for lá em casa, você vai ver que eu e a Kelly falhamos muito. Mas uma coisa que nós nos esforçamos, nós não somos uma família perfeita, nós somos uma família que se ama. E nosso amor não é baseado numa permissividade, o nosso amor não é baseado numa entrega, façam o que quiser, porque o verdadeiro amor existe disciplina, o verdadeiro amor existe respeito, como nós falamos aqui, o verdadeiro amor existe proteção, provisão, é um amor que nós protegemos uns aos outros. E quando existe amor dentro de um ambiente familiar, quer dizer que essa família está se relacionando, e esse relacionamento vai ser poderoso para criar esse muro ao redor. Como está o muro do seu lar? Como está o muro da sua família? Olhe para o relacionamento que você tem entre marido e esposa, entre filhos, porque é isso que vai refletir nesse muro. Se o seu relacionamento com seus pais, se o seu relacionamento entre você e seus filhos está fragilizado, automaticamente esse muro vai estar fragilizado. E esse muro vai estar suscetível aos ataques de Satanás. Satanás não vai olhar e falar, olha, aquela família tem um muro protegendo. Não, Satanás vai olhar e falar, olha, tem brechas nesse muro, eu vou entrar e vou destruir. Você e eu precisamos fortalecer os nossos relacionamentos. 90% hoje das mães, esse estudo foi feito em Belo Horizonte, 90% das mães hoje não se sentem amadas nos seus próprios lares.
não sentem o amor dos seus filhos, não sentem o amor do seu marido. 90% das mães lá de Belo Horizonte, um estudo que foi feito. E isso pode refletir de modo geral. O relacionamento dentro de um lar é o que vai fortalecer uma família poderosa. Uma família que vai mudar as estruturas desse país, vai mudar as estruturas da nossa cidade. Uma família poderosa, uma família sadia tem o poder de revolucionar o nosso mundo. Nós temos aprendido que o alvo da paternidade bíblica não é o comportamento exterior, mas as atitudes que vêm do coração. Quando você está focado no relacionamento, quando você está focado em relacionar-se com seus filhos, você não vai se preocupar em apenas mandar e dar ordens para ele. Você vai se preocupar com o coração dele. 70% hoje dos jovens que entram na faculdade, que são cristãos, acabam abandonando os caminhos do Senhor. 70% dos jovens cristãos hoje, quando entram na faculdade, abandonam os caminhos do Senhor. Por que, Lucas? Porque não tiveram um relacionamento com seus pais, não tiveram um relacionamento com Deus, tiveram ordens, tiveram regras, tiveram as suas escolhas ensinadas de forma errada, porque tem muitos pais que retiram as opções ruins de seus filhos. E quando eles chegam na faculdade e se deparam com essas escolhas ruins, eles acabam escolhendo, porque eles não souberam lidar com as escolhas ruins durante o seu crescimento. Nós, enquanto pais, não temos que tirar as escolhas ruins dos nossos filhos. Eles têm que saber que no mundo tem drogas, eles têm que saber que na televisão tem pornografia, eles têm que saber que existem amigos que não são de Deus. É lógico que você não vai mostrar a pornografia para o seu filho na televisão, é lógico que você não vai mostrar a droga, mas isso tem que ser ensinado. E só é ensinado isso em relacionamentos. Se você não tem um relacionamento com o seu filho, com a sua filha, você não passa esses valores para eles. Veja o Jardim do Éden. A árvore do bem e do mal, ela não estava escondida. A árvore do bem e do mal não estava num alto penhasco que você tinha que escalar. Ela estava no meio do jardim, visível, próximo. Sabe por quê? Porque isso significava um relacionamento de Deus com um homem de liberdade. Muitas vezes nós estamos prendendo os nossos filhos, apenas exigindo eles uma obediência, e não estamos ganhando o coração dos nossos filhos. Nós não estamos ganhando o coração deles. E aí você exige obediência hoje, mas amanhã eles se rebelam na primeira oportunidade podre que eles vão ter de escolher. Como acontece tudo isso, Lucas? Como fazer então para que eu possa ter esse relacionamento íntimo e verdadeiro com meus filhos? E aí quero convidar a mulher mais linda deste mundo, que vai trazer algumas dicas, alguns instrumentos, algumas ferramentas para que você fortaleça o relacionamento, ferramentas práticas para que você possa, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com marido e esposa, fortalecer esses laços aí e se tornar uma família poderosa, ao ponto de não só as pessoas aqui do âmbito natural reconhecer, mas até mesmo o próprio Satanás reconhecer. Eu não posso nem tocar nessa família, porque existe um muro protegendo. E esse muro nós construímos através de relacionamentos. Meu caderno, porque eu não sou tecnológica igual o Lucas. Queria ressaltar isso que o Lucas falou, que nós não somos família perfeita, né? Até porque a gente só tem 12 anos de casados, filhos pequenos, não chegamos na adolescência ainda para falar com propriedade, mas nós em casa temos uma sede e uma fome de ser famílias relevantes e famílias segundo o coração de Deus. Então a gente procura ler, estudar, fazer curso, ir atrás do que for preciso, para quando chegar na adolescência, a gente já saber como lidar e não ter que lidar com a adolescência, né? Mas já ter todas as ferramentas em mãos para isso. E é preciso criatividade. Para criar filho é fácil, mas para educar
precisa de criatividade, bom ânimo, persistência, ter o fruto do Espírito bem firmado. Inclusive, a Júlia no Ministério Infantil fez para as crianças o fruto do Espírito, e eu deixei na minha cozinha, que é para eu lembrar também de que precisa ter o autocontrole para ser pai e mãe, porque senão a gente é complicado. E o maior professor de toda a criatividade é o próprio Espírito Santo. Então, se nós buscarmos Jesus, buscarmos o Espírito Santo para entrar na nossa casa e a gente pedir realmente essa criatividade, porque Ele sonda nossos corações, Ele sonda o coração de nossos filhos, então nossos filhos sabem, né? O Espírito Santo sabe que nossos filhos precisam, que nós precisamos, e Ele dá toda a criatividade para nós. E depois de tudo que o Lucas falou, eu queria, na verdade, só ficar escutando. Não queria nem vir falar, mas eu também anotei aqui sobre amor, paz e alegria em nossas casas. E é isso que nós queremos, não queremos nada além disso, né? A própria revelação de Jesus Cristo no nosso lar. E o que é importante, então, quais são as ferramentas? Lembrando que ser família não é só ser marido, esposa e ter filho. Ser família já é antes. Ser família, ser marido e esposa já começa a família, né? Então, todos esses pontos aqui, você pode colocar como casal. O casal já começar. E os filhos que estão aqui, que ainda não são um casal com alguém e que moram na casa com seus pais, vocês também podem pedir a criatividade para o Espírito Santo, para que vocês consigam exercer algo com os seus pais e já começarem a nutrir algo nas suas casas, para que quando você tiver a sua casa, isso já ser de fácil acesso para você. Amém? Então, primeiro, descobrir o temperamento de cada um que mora na sua casa, isso é muito importante. A irmã Maria um dia fez um estudo sobre os coléricos, fleumáticos, e enfim, aí vocês podem procurar na internet que tem, ou se vocês quiserem, pergunta para a irmã Maria, para mim, que a gente explana isso melhor aí sobre o temperamento de cada um, porque isso faz diferença. O Dani, eu tenho certeza que ele é bem colérico igual eu, sem dúvida. A Manu já tem um temperamento diferente e a gente não consegue criar eles da mesma maneira, porque cada um responde de uma maneira, cada um fala de uma maneira, cada um recebe de uma maneira, então tem que ter um jogo de cintura até para como você disciplinar seu filho dependendo do temperamento dele. Outra coisa que é muito importante também é a linguagem do amor, que ninguém tem a mesma linguagem do amor. Então ninguém dá e ninguém recebe o amor da mesma maneira, e isso faz toda a diferença também. Né? Tem uns que recebem o amor com qualidade de tempo, outro com presentes, outro com linguagem do amor, linguagem de palavras de incentivos, quer dizer. E isso faz diferença, porque senão o seu filho ou sua esposa ou seu esposo, você pode estar gritando o amor, mas não é na linguagem dele, não está escutando nada, está escutando um monte de grilinho lá, porque talvez você não está demonstrando da maneira que ele sente, o que ele escuta, e isso não vai ser gerado esse amor dentro do lar. Outra coisa que eu estou aprendendo, porque eu tenho uma facilidade de gritar incrível. Eu tenho uma facilidade de gritar de qualquer coisa, eu estou gritando. Tem gente que fala que não parece, é só não parece mesmo. Porque a pessoa é pequenininha, mas fala alto, tem hora. E, né, Nara? Os menores frascos têm as maiores vozes dentro, é um negócio incrível. E eu tenho que aprender, tenho aprendido isso, porque o nosso grito só gera no ouvido dos nossos filhos blá, blá, blá. Mais nada. Não gera aprendizagem, não gera amor, não gera nada além de blá. Outra coisa que eu tenho aprendido também, falar com meus filhos olhando no celular, eles só vão escutar blá, blá e blá. Mais nada. Não vão aprender, não vão se sentir amados. E isso assim, é o celular para mim, né? Na minha mão eu Tô entendendo nada. Ou eles no celular e a gente falando que não vai gerar nada, porque o celular é bem mais colorido do que a gente, né? A cara pálida não chama tanta atenção quanto os desenhos todos coloridos lá no celular. Precisamos também ensinar eles a serem responsáveis desde pequeno, né? Eu em casa, minha mãe sempre trabalhou fora, então a gente tinha tarefa dentro de casa e a gente implantou isso com nossos filhos também, né? Eles já arrumam as camas, eles tem que se secar e pendurar a toalha, guardar brinquedo. Então, pequenas responsabilidades já vão trazer grandes desafios para eles, que quando eles estiverem maior, isso vai gerar algo bem mais profundo. Eu queria, inclusive, ler uma coisa que tem no livro, que eu até queria indicar para vocês, que chama Ame Seus Filhos Intencionalmente. A gente comprou na Chara, é da Bethel Church, do pastor Dennis Silk,
Ele é poderosíssimo, esse livro também, falando sobre essa questão da criação dos filhos. Vou ler um trechinho aqui para vocês. A maioria de nós está mais interessada em resolver o problema imediato do que em fazer com que nossos filhos aprendam a assumir a responsabilidade por suas vidas. Não se preocupe, porque se eles não aprenderem quando são crianças, eles voltarão para casa quando adultos. Isso aqui ele está tirando um sarro da nossa cara, né? Enquanto a gente estiver fazendo as coisas por nossos filhos, ao invés de ensiná-los a fazer, eles um dia vão voltar com um problema muito maior para nossas casas, né? E eu escrevi assim: não ensinarmos quando criança a resolver os seus pequenos problemas, quando adultos voltarão com problemas muito maiores, né? Então, se não sabe arrumar a cama, guardar um brinquedo, como que vai resolver um problema de serviço? Como que vai resolver um problema de relacionamento com outras pessoas? Como que vai resolver conflitos na escola, conflito com outras pessoas? E isso me fez lembrar de um versículo. Rafa, se puder colocar Provérbios 22:6, salvo engano, deixa eu ver. Isso. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Esse versículo me ensina de que nossos filhos não são para o momento, né? E muitas vezes a gente ensina eles para o agora. Deixa eles fazer o que quiserem, são crianças. Deixa fazer o que quiserem, são crianças. Só que quando eles estiverem grandes, aí sim vai ser o problema. Aí eles não vão ter gerado nada no coração deles, as escolhas eles não saberão fazer, os relacionamentos eles não vão saber lidar, as frustrações eles não vão saber lidar com isso, porque o pai não deixa acontecer nada, a mãe não deixa acontecer nada para que eles se frustrem e aprendam a lidar com essa questão. Então, nós precisamos criar nossos filhos para o futuro, ensinar eles a ler, a escrever, é importante, mas eles aprenderem a se frustrar, a ser organizados, serem prudentes, serem educados, também é tão importante quanto, né? As dificuldades que a gente passa hoje, né, de emoções na alma, também, talvez seja porque a gente não foi preparado para isso. Lá em casa, eu não quero ser como chama? Uma general, mas eu quero que lá seja um exército que crie pessoas fortalecidas no Senhor. Amém? Outra coisa que eu acho muito importante a gente falar é sobre, como o Lucas também já disse, é sobre celular e TV. Nós precisamos filtrar urgentemente o que nossos filhos e nós temos visto na nossa casa, temos assistido, temos escutado, porque tem gerado crianças ansiosas, agressivas, com muita dificuldade no falar, muita dificuldade no relacionar, porque nós temos deixado muito tempo eles. Ainda mais que essa questão de hoje de aula online, né? Essa semana que as crianças estão em aula online em casa, eu fiz um propósito comigo mesma de não deixar eles na televisão e nem no celular. E tenho que confessar, dá muita dor de cabeça para mim. Dá muito trabalho, né? Porque a gente tem que ser mais criativa, a gente tem que ler, fazer eles olhar para o teto e falar, tudo bem, fica aí um tempo de vazio mesmo, sem fazer nada. É bom também, né? E sair, andar, e pular, e brincar do que eles querem. E, ao mesmo tempo, ser intencional com a aprendizagem de tudo que eles estão fazendo. Eu sei que eu fiz uma escolha de ficar em casa, e isso talvez é mais fácil. Eu sei que talvez pais que trabalham fora possam pensar, mas é fácil, você está em casa. Mas tem muitas pessoas que estão em casa e não geram nada também. Tem muitas pessoas que estão em casa e deixam o filho na televisão do mesmo jeito. E também tem muitos pais poderosos que trabalham fora, trabalham muito dentro de casa e ainda acham tempo de ter qualidade de tempo, serem intencionais na criação dos seus filhos. E isso é possível, porque não tem a ver com uma grande quantidade de tempo, tem a ver com o tempo que você dedica para ser intencional com eles. Amém? Agora, outra coisa que eu gostaria de falar aqui é algumas frases que vão ajudar o processo na educação dos filhos e que vão ajudar no processo desse relacionamento em família e que vão deixar a gente bem menos estressado. Como eu disse, nós temos aprendido e a gente precisa compartilhar daquilo que tem sido bênção em nossas vidas. O primeiro são frases que para os pais ajudarão eles não a estressar com os seus filhos, que é, ok, eu sei, provavelmente, não sei, pode ser, que pena. Essas são frases que vão ajudar muito a gente a não se estressar. E quando o Lucas falou que a gente ia falar, eu falei, essa semana eu coloco em prática todas elas para ver se tem resultado mesmo. E tem. O Dani adora fazer um bate-pé no chão, e se ele pudesse jogar,
Ele adora uma encenação. Acho que ele vai ser bom ator, provavelmente. E ontem a gente estava vendo tucano, que tá cheio de tucano pela cidade, não sei se vocês têm visto, mas lá em casa tinha 12 na árvore, então tava uma festa de tucano, tava muito legal de ficar vendo. Só que o Daniel tinha jogado todos os brinquedos dele na lavanderia, todos. Ele estava brincando com todos, jogou todos e estava lá, e ele queria sair correndo. Falei, ai, Dani, você vai ter que arrumar antes de ir. E aí ele começou a bater os pés, não vou, ai que chato, ai que odeio isso, odeio guardar brinquedo. Eles aprendem o ódio com uma facilidade incrível. Não vou guardar nada disso, que coisa chata, como vocês são chatas. Eu falei, eu sei, com vontade de esganar. Mas eu falei, eu sei. E saí de perto dele. E aí ele ficou batendo os pés, falando, não vou fazer nada. Eu falei, olha, Dani, você só vai poder ficar comigo e com a Manu se você guardar o brinquedo. E aí ele começou a bater os pés de novo e eu fiquei, eu sei. Até que o eu sei deu certo. Ele guardou tudo e foi lá com a gente. E na hora que ele chegou, eu falei assim, Dani, que bom que você conseguiu guardar tudo. Porque eu tenho aprendido algo que o problema não é nosso. O problema é deles, eles têm que aprender a resolver o problema. E toda vez eu queria pegar o problema para mim. Eu falei, meu Deus, onde eu estou errando? O problema é meu, essa criança não aprende nada, essa criança é desobediente. Ai, que coisa. E o problema não é meu. Então você fica mais leve, você sorri mais e a criança aprende. É um negócio poderoso. Só que tem que ser o quê? Todo dia. Não adianta você gritar num dia, o outro você tentar gritar num dia. Então a intenção vai muito mais do nosso coração do que do coração deles. Só que quando eles ficam adolescentes, o bicho fica maior. O monstro fica mais difícil, né, Daiane? O monstro fica um pouco maior. E eles acham que eles têm mais autoridade, né? Eles acham que agora eles vão peitar, que eles estão maior que a mãe, que maior que eu não vai ser difícil ficar. E eles acham que eles vão fazer grandes coisas. Só que aí também tem umas palavrinhas mágicas, viu, Leia? Que você pode usar com o Mateus. Te passo elas detalhadas depois. Tá bom? E são palavras poderosas que você também pode ensinar. Principalmente quando eles erram, eles vão ter que aprender o caminho de achar o conserto disso, porque a gente vai ficar para sempre resolvendo os problemas deles, né? Porque quando eles estiverem casados, estiverem problema com as suas esposas, problema com os seus filhos, é bom que eles resolvam e que a gente tenha paz, né? De não precisar mais resolver problema de ninguém, né? Então, algumas coisas que eu queria colocar à prática aqui, que a gente faz em casa e tem dado muito certo. Uma é que nós não temos o poder de controlar outras pessoas. Nós temos que parar de querer controlar nossos filhos e a boca deles, a boca dos nossos maridos, a boca da esposa, e sim começar a ser intencionais em mostrar, né? Mostrar que realmente a gente é. E colocar aquilo que é mais importante para a nossa casa, né? Eu tenho o costume de em casa também estar bem arrumada. Eu até postei hoje o look do dia para arrumar a casa. Por quê? Porque eu acho que o melhor nosso nós temos que dar para a nossa casa, né? Então é o melhor da nossa voz, é o melhor da nossa roupa. Não estou falando que é para ficar maquiado com cílio postiço, cabelo escovado, mas assim, não precisa ficar de roupa rasgada e pijama o dia inteiro. Eu, Kelly, entendo dessa forma. E aí tem um trecho no livro da Irmã Maria, que fala lá no capítulo 1, página 21, e que tem base em Provérbios 15:4. Muitas vezes usamos uma voz dura e áspera no lar, por termos esgotado nossa voz amável fora de casa. Então aqui é muito fácil, né? Falar com os outros de forma amável, de forma querida, ai que amável, né? Todo mundo fala assim, bonitinho. Mas chega em casa, é no grito, é de qualquer jeito, ai, tá bom, ai, não sei o quê, ai, tudo joga. E eu aprendo que com essa frase, com essa base do texto de Provérbios 15:4 aqui também isso, que vale ressaltar que o melhor tem que ser para nossas casas. O melhor da nossa fala, o melhor do nosso jeito, o melhor do nosso coração, o melhor dos nossos pensamentos, o melhor das nossas emoções tem que ser para o marido, tem que ser para a esposa, tem que ser para os nossos filhos. Para com isso nós conseguirmos gerar famílias mais fortalecidas, famílias poderosas, famílias que vão refletir a glória do Senhor, e que eu creio que famílias poderosas vão mudar esse mundo para muito melhor. Porque se a revelação do Senhor for colocada dentro da nossa casa, não tem como o mundo ser pior. O mundo vai ser melhor, porque Jesus vai ser revelado através das famílias. E Ele fez família porque Ele quer revelar o amor dEle através disso. Amém? Então, algumas coisinhas assim para você começar dentro da nossa casa. E muitas dessas pode ser sem ter filhos mesmo. Jantares temáticos.
né? A gente tem o costume de ter, primeiro, né, antes do jantar temático, é ter o dia da família. A gente, com os jovens que estão noivos, que vão casar, a gente já fala, vocês precisam ter um dia da família. E que dia que é esse? É um dia que não faz mais nada, é um dia que tira para olhar nos olhos, para comer fora, ou para comer em casa. Mas para ter aquele tempo assim, ó, não é celular agora, não é outras pessoas, sou eu e você, nós vamos jantar junto, nós vamos comer uma comida diferente, e isso. E com nossos filhos, a gente, além de ter a quarta, que é o dia da família, que a gente tenta ao máximo não fazer nada, não atender ninguém, a gente tenta ao máximo colocar para os outros dias, que é porque esse dia é muito importante hoje em dia para as crianças, muito, demais. E a gente vê reflexo muito positivo disso. Então, hoje até tem jantar temático. Tem dia que a gente faz de fantasias, tem dia que a gente faz de tema japonês, e aí vai a criatividade. Tem dia que é dia do hambúrguer, dia da pizza. E aí eu pego o papel, aquele pardo, escrevo, faço desenho japonês, desenho de pizza, desenho de sei lá o quê. E a gente inventa, porque qualquer coisa para eles está muito, muito bom, né? Então, às vezes tem jantar mexicano que eu invento que eu sei fazer taco, pego um negócio lá e esquento lá, misturo o feijão que sobrou, né? A gente inventa que a gente é mexicano. Até porque eu não sou muito boa de cozinha. Onde a gente come bem é na minha sogra, no almoço. Na janta, a gente inventa. Momento de oração criativo, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem mania de ser religioso. Você tem que orar, ajoelha, ora. Eu, né, a sargenta faz isso. Aí o Lucas fala assim, Kelly, a gente precisa ser mais criativo, né? As crianças têm que ser apaixonadas por Jesus. Se for mandar só ajoelhar, faz como regra. Em vez de elas aprenderem a amar, elas não vão amar Jesus. Elas vão fazer porque está mandando. Mas para frente, ninguém vai nunca mais pegar na Bíblia. Então, a gente tenta ser bem criativo na hora da oração, além deles terem, lógico, a responsabilidade de ler a Bíblia sozinhos, mas a gente tenta, na hora da oração de noite, ser um pouco mais criativo. E ontem, inclusive, o Daniel saiu catando bandeira, um pano vermelho, levou para o meio da cama, falou que Brasília não amava Jesus, que ela precisava amar Jesus. Então, amém, precisa amar Jesus. Vamos orar. E ele fez essa oração, Senhor, abençoe Brasília porque ela não te ama. Amém, amém, glória a Deus, né? E é isso. E abraço, beijo, olhar no olho e falar eu te amo. Não é para a gente abraçar os outros, mas a gente na nossa casa, a gente já mora junto. A gente pode abraçar, beijar, olhar nos olhos, falar eu te amo. Tem dia que a gente senta para tomar café da tarde e o Lucas fala, vamos falar um elogio para cada um. E tem hora que é difícil, né? Você fala, gente, o que eu vou falar para essa pessoa? Não vem na cabeça, né? Então a gente tem que fazer um exercício de ver as coisas boas, porque a gente só fica às vezes olhando para os nossos filhos, para o marido e para a esposa, fala, ai, não faz nada, ai, que criança desobediente, ai, que não faz nada. Mas e o elogio? Será que se a gente começasse a elogiar mais, não traria mais benefício, né? Não traria, às vezes, mais emoção para a criança fazer as coisas, mais emoção para dentro de casa, mais emoção para o casal, né? Para chegar de noite, né? Porque às vezes falar nada não vai ter nada mesmo, né, gente? Eu sei que tem muita coisa para dizer, né? Que às vezes numa hora não dá para falar. Se você pegar o livro da Irmã Maria, você consegue fazer assim um ano de conferência sobre família, porque é um negócio poderosíssimo mesmo. A palavra de Deus são muitos textos, é muita coisa para a gente falar em pouco tempo. Então eu quero colocar a minha vida do Lucas à disposição, dos pastores à disposição de vocês. Para aquilo que vocês tiverem dúvida, a gente tenta sanar. Lembrando que a gente também está aprendendo. A gente quis compartilhar aqui coisas que a gente tem colocado em prática na nossa casa, aprendido e compartilhar com vocês aquilo que a gente tem feito, porque tem transformado a nossa casa. E lembrar que nunca é tarde para transformar. A gente precisa ter esperança, ser corajosos, fazer o nosso melhor e não dos outros, porque por diversas vezes eu, na minha autossuficiência, não achar que eu podia muita coisa, eu olhei para a vida de outras pessoas e queria ser igual a muitas mulheres que se mostram na internet, a que meus filhos fossem igual às mulheres que se mostram na internet, mas o Senhor tem me mostrado que não é como elas fazem, porque cada casa é uma casa, cada criança é uma criança, cada marido é um, cada esposa é uma, cada realidade, cada cultura, cada um tem a sua. E o Senhor tem uma criatividade para cada um. Então, não é fazer o meu melhor, mas é o meu melhor na casa de vocês, mas é fazer o melhor de vocês na casa de vocês. Eu tenho certeza, sem dúvida, que o Senhor vai trazer algo novo para o lar de vocês. Assim como fala em Romanos 12:12, para nós não nos perdi a palavra. Essa palavra.
ao padrão do mundo, que a gente possa realmente, nossos lares, na criação dos nossos filhos, não ser o molde do mundo, não ser o molde de pessoas que não têm o padrão dos céus, mas que a gente possa trazer o padrão dos céus para o casamento, para a criação de filhos, para o relacionamento com nossos pais, o relacionamento com os nossos irmãos, com o relacionamento com a nossa igreja, ser um padrão do céu e não um padrão do mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Ontem a gente falou assim, né? Um exemplo da criatividade na oração. Uma coisa que a gente sempre faz é dar para cada um tema para orar. Então, um ora pela saúde, outro ora pelo país, outro ora pela família. E outra, uma ideia que a gente passou também ontem é fazer uma oração em conjunto. Cada um tem que falar uma palavra da oração e ficar, né? Então eu falei, Senhor meu Deus, aí te agradecemos hoje. Daí o outro fala, por esse dia. E aí um tem que completar. Então isso, de alguma forma, a gente vê os filhos gostando disso e tendo prazer de orar, de participar, quando eles sabem, eu tenho que orar pela família, a responsabilidade é minha, então eles também, que nem a Kelly falou, ontem o Dani pegou a bandeira do Brasil, né? Então são experiências que a gente tem vivido e tem visto que dá certo, né? Tem visto que a gente não está ali só exigindo deles algumas posições, mas a gente procura, estamos tentando alcançar o coração deles, né? E é legal as noites temáticas lá, porque tem dia que a gente estende para os vovôs e para as vovós, né? Aí teve um dia lá que a gente fez uma noite temática árabe. Aí a dona Isa veio com aquela cozinha, né? Esfirra, aberta, fechada, veio com quibe. O Washington veio com um turbante assim, parecia um sheik, né? Então o pessoal veste a camisa mesmo, veste, né? E a gente vê alegria. Outro dia meu irmão estava aí, a gente fez a noite do rock and roll, de hambúrgueres. Então, isso tudo colabora para fortalecer o relacionamento, meus queridos. O que nós estamos falando é de relacionar, de fortalecer o relacionamento. Uma família fortalecida no relacionamento, Satanás não vai entrar, as drogas não vão entrar, a prostituição não vai entrar. Eles vão encontrar um muro, vão encontrar uma barreira e vão trombar com esse muro. E é para tirar uma foto, que nem a gente viu um monte de foto ali na hora da música, né? A gente tem que tirar fotos para o diabo passar mal mesmo, sabe? De uma família unida, uma família fortalecida, em nome de Jesus. E eu não sei como que está a sua família hoje. Nosso objetivo é para que você tenha uma família restaurada. Talvez a tua família esteja um deserto, talvez a tua família esteja completamente construindo muros com várias brechas, né? Muros construídos em base de mentiras. Talvez você tenha vindo aqui na igreja, se congregado, dando até paz do Senhor para cada um dos irmãos. Às vezes fala, paz do Senhor, mas lá na sua casa não tem a paz do Senhor, lá na sua casa não tem a alegria, lá na sua casa não tem nem os louvores que muitas vezes eu e você levantamos a mão aqui e cantamos. Talvez na sua casa está um esfriamento, está um afastamento, né? Você está preso a tantas outras coisas, está vivendo até uma mentira. E essa noite é noite de quebrar essas mentiras. Essa noite é uma noite para que você possa orar ao Senhor, para que Ele possa restaurar os laços, os relacionamentos dentro da tua casa. Quanto tempo faz que você não beija a sua esposa, você não diz eu te amo para ela? Quanto tempo faz que você, marido, não beija a sua esposa, você, esposa, não beija o seu marido? Quanto tempo faz, filhos, que vocês não demonstram um carinho para os seus pais? E talvez está esse deserto no seu lar, talvez está essa casa sem milagres. Como que nós vamos impactar o mundo se as nossas famílias não estão experimentando milagres? Se a nossa família não está experimentando a presença do Senhor? Nós só vamos conseguir experimentar a presença do Senhor se os nossos laços familiares estiverem fortalecidos,
se o nosso relacionamento com pai, mãe, marido, esposa, filhos estiverem restaurados. Talvez você esteja vivendo um deserto. Talvez você esteja vivendo um momento na sua casa onde não consegue enxergar a presença do Senhor. Mas essa é uma noite de restauração. Eu creio que a tua casa vai ser uma casa de cura. Que a tua casa, o teu lar, a tua família será uma família estruturada, fortalecida, para, como a Kelly falou, impactar este mundo, causar um alvoroço nesse mundo. Já viu aqueles filmes apocalípticos que a pessoa sai correndo e entra às vezes numa casa mais estruturada, uma casa onde tem alguém ali armado, protegendo, e essas pessoas se abrigam nessas casas? O mundo está vivendo o apocalipse, o mundo está vivendo o final. Tem muita gente correndo aí, e que a sua casa pode ser uma casa de abrigo, uma casa de cura, que as pessoas possam correr atrás de você para se aconselhar, que as pessoas possam correr atrás de você para pedir socorro, me ajuda. Eu estou vendo que a sua casa é um lar seguro, eu estou vendo que a sua família é uma família segura, eu estou vendo que os seus relacionamentos não são só para a internet ver, eu estou vendo que o seu relacionamento não é falso, não é uma mentira, mas é um relacionamento construído na palavra do Senhor. Então me ajuda, que a tua família possa contagiar outras famílias, e isso vai ser possível se você viver algo poderoso, um relacionamento familiar e principalmente com Deus. Que através dessa canção você possa atrair a presença de Deus no seu lar, na sua casa, nesse momento. Se coloque em pé, declare isso. Declare: Senhor, eu sei que estás na minha casa, eu sei que o Senhor está na minha vida, na minha família, na vida dos meus filhos. E mesmo que eu não esteja vendo, eu sei que o Senhor está operando, que o Senhor vai abrir caminhos no deserto, que o Senhor vai fazer da minha casa uma casa de cura, uma casa de milagres, onde as pessoas vão ver, onde o próprio Satanás vão ver que você venceu, e as pessoas vão reconhecer o poder de Deus na sua casa.